Inicialmente, saúdo a professora Irani Rúpulo, reitora da Universidade Franciscana. Em seu nome, cumprimento a todas as autoridades nomeadas pelo cerimonial. Também dirijo minha saudação especial aos professores, pesquisadores, acadêmicos e demais convidados, razão de ser desse simpósio. O CEP, Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Franciscana, já está na sua 22ª edição e representa a mostra da produção científica e tecnológica da instituição, propiciando um amplo espaço para que os estudantes e professores, pesquisadores, possam apresentar, discutir, divulgar e avaliar os avanços de suas pesquisas, tanto no âmbito do ensino, da pesquisa, extensão e inovação, contribuindo significativamente para a qualificação das atividades acadêmico-científicas. O principal objetivo do CEP é integrar as ações desenvolvidas no ensino, na pesquisa e na extensão em âmbito acadêmico, tecnológico e comunitário, socializando conhecimentos, experiências, práticas inovadoras, ideias, sobretudo entre pesquisadores, estudantes da Universidade Franciscana e demais instituições da região, do país, enfim. O CEP caracteriza-se também por um espaço de multiplicidade de estudos e práticas acadêmicas na construção do conhecimento. As apresentações dos trabalhos científicos e tecnológicos explicitam estudos, discussões e pesquisas em diferentes áreas do conhecimento e, consequentemente, contribuem para a formação dos estudantes e para a expansão e valorização do ambiente universitário. O CEP é um evento qualificado e certificado por agências externas de fomento e fundamental para a integração entre os cursos de graduação e de pós-graduação, compartilhando ações de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, o simpósio divulga a produção acadêmico-científica e de inovação da Universidade Franciscana e os trabalhos de diferentes instituições de ensino superior e agora também da educação básica, né, do país, por meio de submissões de trabalhos completos, resumos, os quais são apresentados tanto no formato de comunicação oral ou posters, que ficarão disponíveis posteriormente na nossa plataforma, nos anais do evento, no site da UFN. Nessa edição do CEP, tivemos 648 inscritos, 671 trabalhos aprovados, e destes serão apresentados 344 trabalhos no formato oral e 327 em forma de pôsteres. É importante mencionar também que o simpósio promove discussões em torno de um tema central que é definido anualmente para cada uma das edições. Neste ano, o tema proposto foi o conhecimento que transforma pela humanização, pela educação, pela tecnologia e pela ciência. Além disto, a programação do CEP contempla a organização de conferências. Nós temos na programação geral 5 conferências organizadas, 7 palestras, conforme os eixos temáticos do evento, né, da pesquisa e da extensão do evento, né, e 2 painéis temáticos. 2 painéis temáticos, né, composto por 2 ou 3 pesquisadores que irão abordar um tema. E as apresentações dos trabalhos científicos que eu mencionei anteriormente, que são 671 aprovados
nos diversos eixos temáticos do evento. A programação do CEP, nos últimos anos, ela tem uma organização um pouco diferente. Nós elaboramos um conjunto de conferências que preparam para esses 3 dias, 3, 4 e 5 de outubro. Nós tivemos lá no início do semestre, conferência de abertura, com o professor Marcelo Schnack, da Universidade Católica del Maule, do Chile, que abordou o tema humanização da ciência. Posteriormente, foi tratado dos desafios de ser empreendedor no Brasil, o dilema entre seguir uma carreira corporativa ou empreender, pelo senhor Nelson Lorenzi Campelo, né, diretor de uma empresa de infraestrutura tecnológica de São Paulo. A terceira conferência versou sobre o tema da arte da educação, né, com o professor Ronaldo Mota. E, para hoje, abertura oficial do CEP, nós temos a palestra O Impacto da Inteligência Artificial no Mundo do Trabalho, com o professor Virgílio Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais. E uma conferência geral, na sexta-feira, pela parte da manhã, como foi mencionado anteriormente, que vai discutir a temática da segurança e garantia de qualidade dos produtos cosméticos, com a doutora Maria Inês Harris, né, do Instituto Harris de São Paulo. Além disto, eu quero destacar que haverá lançamento de 16 produções científicas e tecnológicas produzidas pelos estudantes, egressos e docentes da universidade. 16 produções, livros e demais materiais. Também temos um momento cultural com um espetáculo teatral, o Desapego de Francisco, né? Elaborado, organizado pelo grupo de teatro Todos ao Palco. Para essas atividades todos nós estamos convidados. Portanto, o CEP é o principal evento acadêmico e científico da Universidade Franciscana, cujo objetivo consolida a relação entre ensino, pesquisa e extensão, num processo de integralização da formação acadêmica e tecnológica nos diferentes espaços institucionais. Aqui vale só um parêntese, né? A formação acadêmica e a formação profissional não acontece só dentro de sala de aula, em laboratórios, na biblioteca, mas também acontece em momentos como estes, para que a gente possa interagir com pesquisadores, estudantes, não só colegas da instituição, mas de outras instituições, né? Então, esse momento, assim como outros eventos da instituição, proporciona um alargamento do processo formativo, né, no âmbito da pesquisa e também no âmbito da atuação profissional. E, para finalizar, quero agradecer aqui a colaboração e o excelente trabalho desenvolvido pelo setor de eventos, tá, e do Comitê de Pesquisa e Extensão, na organização do simpósio. Não posso deixar de mencionar e agradecer também às professoras Solange Fagan, vice-reitora, e a professora Patrícia Gomes, diretora de pós-graduação, pelo contato, encaminhamento e fechamento dos nomes dos palestrantes que já estiveram conosco ou estarão durante o evento. Enfim, desejo a todos os participantes um excelente evento que proporcione debate, ideias, diálogos, interrogações, questionamentos a todos. E que esse evento consolide cada vez mais a relação entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, um bom evento a todos. Obrigado. A conferência de abertura do CEP tem como tema Impacto da Inteligência Artificial no Mundo do Trabalho e será apresentado pelo professor doutor Virgílio Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidamos para que subam ao palco a professora doutora Solange Binotto Fagan,
vice-reitora da Universidade Franciscana, que fará a coordenação desta mesa, e o conferencista, professor doutor Virgílio Almeida. Com a palavra, a professora Solange Binotto Fagan. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, em especial, cumprimentando a nossa reitora, a irmã Irani Rúpulo, e todos os outros, todas as outras pessoas citadas pelo cerimonial, todos os participantes do CEP, os estudantes, e, em especial, o professor Virgílio, que muito nos honra hoje com a sua presença, e nos traz um tema tão instigante como este, sobre toda essa questão de como nós trabalharemos a humanização perante todo esse aparato tecnológico que nos é apresentado no dia de hoje. Só para nos situarmos nessa temática, quando nós organizamos a temática deste evento, do CEP, nós nos deparamos com grandes questões que estamos imersos no nosso dia a dia. E pensávamos naquele momento como era difícil definir, em algumas palavras, todas essas reflexões que queríamos trazer para esse ano e que tivemos muita felicidade em trazer em outras conferências também, e que, ao final, tentamos resumir com o conhecimento que transforma, pela humanização, pela educação, pela tecnologia e pela ciência. E tudo isto, essa frase, ela nos provoca, nos remete a algumas reflexões em diferentes áreas do conhecimento, mas também na reflexão do nosso passado, do nosso presente, onde devemos entender e vivenciar, principalmente para quem está numa academia, o quanto nós devemos também nos assegurar de que estamos com um conhecimento muito sólido em todas as áreas, mas também para buscar, com muita ética, muita solidez, esse futuro desconhecido, instigante e também muito assustador. Quando pensamos essa temática de inteligência artificial, machine learning, robótica, a gente começa a fazer alguns questionamentos. Até onde o ser humano vai? Até onde o ser humano pode interagir? E onde entram essas questões éticas, culturais, que como nós devemos tratar tudo isso? Nós sabemos que isso não tem volta. Nós deveremos, sim, estar muito bem preparados para tudo isso. E outras questões também nos instigam, ao menos a mim me instigam muito profundamente, que é a questão de como o Brasil também está preparado para isso. Quem vai fazer essa transformação? Quem vai transformar esse mundo com essa base tecnológica que a gente espera e que tem tanto se falado? Se, por um lado, a gente sabe que isso não tem volta, também devemos nos preocupar muito com a educação, porque precisamos cada vez mais de pessoas capacitadas, não só para produzir isso, mas também para refletir sobre isso. E muito nos preocupa quando a gente olha para uma educação básica, onde os piores índices mundiais remetem ao Brasil, principalmente na área de ciência, de matemática, de letramento geral, e nós estamos vivendo e buscando um mundo onde isso é fundamental. Então, e por outro lado, também nos preocupa no ensino superior. Profissões ligadas à tecnologia, engenharias, matemática, ciências, são as menos procuradas e são as que terão o maior impacto dentro dessa nova perspectiva. Então, essas reflexões são muito importantes e eu acredito que o professor Virgílio vai nos trazer, vai aprofundar muito isso conosco, vai nos trazer toda essa sua visão nacional e internacional, para que a gente possa aproveitar muito esse momento e, ao final, também trazer o que cada um pensou e refletiu para uma discussão. Tá bom? Então, eu já passo para o professor Virgílio e uma excelente palestra para todos nós, professor. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa perspectiva de futuro, né? E também, ao mesmo tempo, é muito feliz por ver uma instituição como a Universidade Franciscana, né, que se tornou universidade recentemente e que tem essa preocupação em tratar o futuro e criar os fundamentos do conhecimento, da ética, para desafios que serão muito grandes no futuro. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui.
Pois é, a professora Solange, quando me convidou para vir aqui, ela deu o título da palestra, né? Quer dizer, quais são os impactos da inteligência artificial e da robótica no futuro do emprego. E, na verdade, esse é o título que eu vou falar mesmo, mas eu só faria uma modificação, que esse futuro já chegou. E é por esse ponto que eu vou começar a apresentação. Eu vou só me deslocar ali para próximo do display, porque aí eu vejo os slides mais próximos, senão eu vou precisar dos óculos mais fortes ainda. Tá? Pois bem, deixa eu ver. O ponto que eu vou começar a conversa com vocês é que esse futuro digital já chegou, e eu vou dar alguns exemplos, e o futuro da inteligência artificial também já nos afeta a todos no dia a dia. Tá, vamos lá. Essa tela, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, talvez o pessoal que está mais atrás não vê, mas é uma tela do meu celular. Né? Eu estava, né, no início desse ano, em março, numa cidade na parte norte da Europa, chamada Tallinn, que é a capital da Estônia. Eu havia ido para uma reunião, né, e eu cheguei por volta de 6 horas da tarde nessa cidade, não conhecia nada da Estônia, e eu falei, vou saber aqui no Google onde eu janto, né, procurar um jantar. Eu sou vegetariano, então ainda é mais difícil ainda. E a hora que eu abri o Google para procurar um restaurante, não sei se vocês conseguem enxergar aí, nessa tela tem aqui embaixo uma diferença. Não sei se vocês perceberam a diferença. A tela em branco, o Google, e embaixo está assim, as respostas antes de você perguntar. Então, antes que eu fizesse a pergunta ao Google, já tinha uma lista de restaurantes vegetarianos. Eu não perguntei. E essa capacidade de prever as próximas ações, qualquer um de nós aqui que usa o Google, provavelmente todo mundo usa o Google ou coisa similar todos os dias, né? A tecnologia por trás disso já vem da inteligência artificial. Eu vou dar outros exemplos, mas esse me impressionou muito porque ele já me respondeu antes de eu perguntar. Podia imaginar que o Google estivesse na minha cabeça. E, na verdade, está. A forma de a gente vai ver aqui. Tá? E, de novo, esse futuro digital já chegou. Se a gente olhar o Brasil, né, são 210 milhões de pessoas, 86% da população usa alguma forma de internet, alguma forma digital, seja através dos celulares, seja através dos vários aplicativos que a gente tem. Então, se a gente pensar um pouquinho mais, alguém não usa o Google aqui, ou alguém não usa, por exemplo, o Google Maps ou o Waze, todos nós usamos essas funções no dia a dia. Essas funções que nos são colocadas, por exemplo, eu vou de Santa Maria para Porto Alegre, por exemplo, você tem uma rodovia, mas provavelmente você tem que sair de uma cidade e chegar na outra. O caminho, quem nos dá, se você não conhece, é o Waze, ou é o Google Maps. Né? O motorista do Uber, o próximo passageiro é definido por um algoritmo que vai decidir quais são os motoristas, os carros que estão disponíveis. Às vezes, tem coisas interessantes aí que nos passam despercebidos. O motorista do Uber, isso aconteceu mais fora do Brasil do que no Brasil. O motorista do Uber via quem era o próximo passageiro a atender, ou quais eram as demandas, e podia escolher entre os passageiros no aplicativo dele. Nos Estados Unidos, percebeu-se que as mulheres e os negros tinham as chamadas recusadas. Ou seja, o algoritmo, junto com o motorista, acabava criando uma certa discriminação. Eu vou tocar nesse ponto outras vezes aqui. Tá? Um outro ponto que eu não sei se vocês sabem, por exemplo, quando o motorista do Uber, o Uber não quer mais aquele motorista, a linguagem usada é aplicativo desativado. É só isso. Então, o motorista não interage
com ninguém, interagem com os algoritmos que controlam. Os algoritmos são os programas e a forma que esses programas trabalham. Tá? Então, esses algoritmos são o coração dessas aplicações, seja, na verdade, o coração na cabeça dessas aplicações, né? Seja o Google, seja, por exemplo, quando vocês abrem, aqueles que usam o Facebook, por exemplo, né? O Newsfeed, ou seja, aqueles posts que aparecem, a escolha dos posts que aparecem para cada um de nós é feita por algoritmo. E é feita por algoritmos que têm objetivos bem claros. Né? Por que você lê a mensagem de um amigo ou de uma amiga e outra mensagem de um parente não apareceu? Porque o algoritmo escolhe aquelas mensagens que vão te manter mais tempo interagindo com o algoritmo. Porque se mantém mais tempo, há mais tempo para apresentar também publicidade, propaganda. E isso é a fonte de receita. Então, o que você lê, muitas vezes, é aquilo que você espera ler, ou seja, que o algoritmo acha que você gosta, porque vai te manter mais engajado com o algoritmo. Quando você usa o Google também, para fazer uma busca, as respostas vão em função da sua, deixa eu pegar água aqui, do seu perfil de uso. Ou seja, o que no passado você procurou e quais são os seus interesses. Eu vou mencionando esses pontos porque, junto a essas questões, vão surgindo outras perguntas no pano de fundo que estão associadas a questões éticas e morais. Por exemplo, no caso quando todo mundo, acho que quase todo mundo, vê o YouTube. O YouTube é a segunda maior audiência no Brasil, só perde para a Globo. Tá? Tem mais de 100 milhões de usuários. Quando você entra no YouTube e pergunta assim, vamos fazer uma busca, candidatos presidenciais. Aí, quando aparece alguns candidatos, né, os vídeos, você escolhe um. Quando aquele vídeo está terminando, você vê em cima o próximo que vai surgir. O próximo vídeo que vai surgir, o algoritmo escolhe com o objetivo de te manter assistindo aquilo, não sair. E essa escolha, muitas vezes, isso tem sido estudado, tem alguns alunos que têm estudado isso, o algoritmo que faz essa recomendação busca manter essa atenção e o que se percebe é que as questões negativas, as questões mais extremadas, mantêm a atenção das pessoas mais do que outras questões. Então, o algoritmo, de novo, o algoritmo é como ele funciona, vai levando a pessoa a radicalizar naquele tema. E isso tem, por exemplo, nas eleições americanas, isso foi muito presente. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu tenho uma aluna, tive, né, de mestrado, chamada Camila, e ela fez a seguinte pergunta para o Google: mulheres bonitas e mulheres feias. Então, ela criou um robô que fazia essa pergunta, mulheres bonitas e mulheres feias. E esse robô que ela criou percorria o Google em 45 países, fazendo a pergunta na língua, e, ao invés de obter as respostas como links, ela solicitava as respostas em imagens. Então, viam as fotografias. Tá? Aí ela tinha um outro robô que olhava a fotografia e dizia se era qual a raça e qual a idade. Então, a raça seria brancos, negros, amarelos, o que esse reconhecimento de face trazia. Tá? E aí os resultados foram surpreendentes da tese dela, de mestrado. Ela mostrava, por exemplo, que mulheres bonitas eram 90% mulheres brancas, louras. Isso em vários países, incluindo os países da África. Por exemplo, ela fez a pesquisa em os países que falavam inglês. Né? Então, por exemplo, na Nigéria, as mulheres bonitas eram brancas e louras. As mulheres feias tinham uma proporção muito maior de mulheres negras. Então, ela começou a perceber a seguinte pergunta: esse viés discriminatório vem
do programa do algoritmo, do programa que seleciona as respostas, ou vem de outros fatores dos dados? Na verdade, o que ela percebeu é que existem muito mais imagens de mulheres brancas, louras, dominando as imagens que estão na internet do que de mulheres negras. Então, os próprios dados refletem, dessa maneira, um certo viés da sociedade, uma certa discriminação. E isso é embutido nesse processo automático. Tá? Então, isso era um exemplo que é interessante. Mas o que eu queria mostrar com esse slide é que essas são ferramentas que todos nós aqui usamos, uma ou outra, mas todo mundo passa por alguma dessas ferramentas várias vezes por dia. Essas ferramentas não só nos ajudam muito, mas também coletam as nossas informações para individualizar cada um de nós e tomam decisões por a gente. Então, por exemplo, quando eu falo que eu quero ir de onde eu estou agora para o aeroporto, ele que vai determinar qual é o caminho, é uma decisão. Tá? Essa decisão pode ter outras influências. Quando eu faço Uber, quando eu solicito Uber, também tem um processo de decisão. Então, o que eu estou mostrando é que esses algoritmos que estão por trás desses serviços, eles coletam dados, às vezes coletam dados que nós não queríamos que coletasse, ou que nós não sabemos que são coletados, ou que nós não permitiríamos que fossem coletados, mas não sabemos. E eles tomam decisões relativas aos processos que nós estamos usando. Né? Então, quando você, por exemplo, há muito tempo atrás, eu sempre compro na Amazon livros, né? E há muitos anos atrás, o meu filho mais novo também comprava na minha conta. Então, quando ele vai recomendar os livros, ele tinha muitos livros de rock e tinha os livros que eu queria. Ele fazia uma recomendação muito esquisita, sabe? Ele tentava agradar tanto o meu filho quanto a mim. Mas essas coisas foram evoluindo e hoje os algoritmos sabem exatamente aquilo que cada um quer. A pergunta é, qual o impacto disso? Tá, vamos chegar lá. Por exemplo, cada dia mais a gente depende dessas estruturas digitais, desses serviços digitais. O Google Maps, que também faz parte do Waze, né, é usado em 99% do mundo inteiro. Então, ele sabe as características de cada cidade. Tá? São 25 milhões de atualizações por dia, né? E 1 bilhão de pessoas que usam o Google Maps ou o Waze. Então, daí a gente vê que esse futuro digital já chegou em várias dimensões. Como é que isso vai afetar a nossa vida daqui para frente? Tá? Outro exemplo interessante é o caso Netflix. Acho que todo mundo conhece o Netflix ou usa o Netflix. Né? O Netflix começou, talvez há 15 anos atrás, era uma empresa americana que você fazia assinatura e ela te mandava os videocassetes. Vocês não lembram disso, todo mundo é muito novo aqui, né? Mas eram videocassetes, depois a empresa evoluiu e mandava pelo correio os CDs. Né? Aí a empresa, o Netflix, viu que ela podia, ao invés de mandar o CD, começar a transmitir via streaming o vídeo, né, que se tinha interesse. Só para vocês entenderem como é que, às vezes, o futuro está presente e a gente não percebe. Alguém lembra de uma empresa chamada Blockbuster aqui? Deve ter tido aqui em algum tempo atrás. Era uma locadora de vídeos. Né? Pois bem, a Netflix foi oferecida para a Blockbuster há 15 anos atrás por $50 milhões. E a Blockbuster falou, não, esse negócio não tem futuro. Hoje a Blockbuster não existe e o Netflix é o que é. Né? Então, essa percepção do futuro é interessante. Tá? E aí, eles começaram a transmitir via streaming os vídeos. O próximo passo foi o seguinte, a gente sabe que o momento que cada um... Primeiro, o título que cada um seleciona. Segundo, que horas que você começa a ver o vídeo. Terceiro, que horas que você para, se você vai até o fim, se você para numa determinada cena, se você repete aquela cena. Então, isso trouxe a seguinte questão, o que eu faço com esses dados? E aí, usando, de novo, programas de aprendizado de máquina, chamado Machine Learning, eles falam assim, vamos construir os enredos que atraem as pessoas.
Então, muitas das produções dos vídeos da Netflix são em função da percepção do gosto e do interesse. Então, House of Cards foi criado dessa maneira. Então, isso é o que mostra como que vai ser essa economia digital. Tá? Então, nós estamos na seguinte situação. Nós estamos em 2017, esse aqui é um investidor americano, diz o seguinte: o Uber é a maior empresa de táxi do mundo e não tem nenhum cliente, nenhum veículo, não tem nenhum carro. Tá? O Facebook é a empresa de mídia mais poderosa que não cria conteúdo. O Airbnb é a empresa mais valorizada de hospedagem e não tem nenhum quarto e nenhum hotel. Isso é uma característica desses novos tempos. Tá? Esse, talvez, antes da gente entrar nos pontos, é o ponto mais interessante que... Vocês já ouviram falar no Alexa? Alguém sabe o que é Alexa? Alexa é um assistente pessoal que a Amazon desenvolveu e que fica ou no seu celular ou fica em pequenos alto-falantes que você coloca na casa. E esses alto-falantes, você pergunta: Alexa, qual a temperatura lá fora? A Alexa vai e te responde. Alexa, qual o restaurante que eu vou hoje? A Alexa vai lá e te responde. Alexa, o que eu vou fazer? Onde eu vou fazer uma corrida hoje? A Alexa te responde. Ela responde tudo isso usando tecnologias de inteligência artificial. E aí, isso mostra como que esse mundo digital vai cada vez mais englobando o mundo material. Essa pequena informação que está ali, eu vou ler para vocês, é do relatório anual da Amazon, que é hoje a maior empresa do mundo. Ali, esse trecho diz o seguinte: o Alexa, que é esse assistente virtual baseado em inteligência artificial, é o produto mais querido da Amazon, é o produto mais amado da Amazon. E diz o seguinte: o Alexa, a Amazon, recebeu 256 mil pedidos de casamento para o Alexa. Sabe? Então, quer dizer, e isso está num documento oficial da Amazon. Então, a gente vê que essa distinção entre o que é físico, o que é virtual, cada vez mais vai confundindo as pessoas. Né? Vou pular isso aqui. Outro ponto que a gente vive no dia a dia é como é que a rapidez dessa evolução atinge tudo. Até há uns 5 anos atrás, todo mundo mandava SMS. Vocês lembram aqui, né? Não é tanto tempo assim. Né? Mandava as pequenas mensagens. Alguém sabe o que é SMS? Hoje, pouca gente. Eu uso o WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp. Então, essa tecnologia, em menos de 4 anos, acabou com um serviço que era SMS e mudou o paradigma de comunicação entre as pessoas. Então, essa é outra característica desse mundo digital. Tá? Então, o que eu quero antes de começar sobre o futuro do emprego, os pontos que eu queria chamar a atenção são: primeiro, que nós já vivemos nesse mundo do futuro. Tá? O software, os dispositivos digitais e os dados nos envolvem no dia a dia o tempo todo. Tá? Tornam possíveis coisas que a gente não imaginava antes. O WhatsApp é praticamente gratuito e você fala, troca vídeo, interage o tempo todo com as pessoas. Criou um novo padrão de comunicação. Tá? O projeto e a implantação desses novos serviços refletem principalmente um conjunto limitado de preocupações das empresas que têm uma visão de lucro. Tá? Então, por exemplo, o Facebook, você vai falar: o Facebook é ótimo, ou o Google são ótimos, realmente tem várias características positivas. Mas eles têm um objetivo. Eles não são o produto. Nós, pessoas, somos os produtos, que eles vendem os nossos dados para a propaganda. Então, isso é a visão das empresas. A pergunta que eu acho que nós, como sociedade, temos que fazer é o seguinte: isso nos muda não apenas como indivíduo, mas como sociedade. 3 perguntas. São essas as mudanças que queremos para o futuro? Existem consequências não intencionais, não esperadas dessas mudanças? E o ambiente digital é construído dentro de princípios éticos? Essas são questões que
passam ao largo, porque tudo isso vai nos oferecendo um conjunto de facilidades. Alguém está preocupado se o WhatsApp coleta seus dados? Todo mundo quer falar no WhatsApp, quer trocar vídeo, quer interagir no seu grupo. E essas são questões que eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui. Então, nós estamos falando da digitalização da sociedade, que é o uso desses dispositivos digitais, desses serviços digitais. Alguns deles têm a parte de inteligência artificial como o núcleo do serviço. Então, eu acho uma característica interessante é o seguinte, esses serviços têm bilhões, o Facebook tem 2 bilhões de usuários, mas a tecnologia permite que ele trate cada um de nós individualmente. Então, ele sabe o meu gosto, sabe o gosto dela, o gosto dele, o gosto da professora Solange, e isso é usado para dirigir o interesse, pode impactar as questões políticas, pode criar outros problemas de ordem ética, que eu vou mostrar. E tem a automação. Então, essas duas coisas estão se juntando. Os dispositivos digitais e a automação. A automação nem sempre é inteligente. Por exemplo, quando você vai num caixa bancário, retirar uma máquina ATM, 24 horas, retirar o dinheiro, é uma automação do serviço de banco, mas não é inteligente. O que a gente vai ver agora, e é o tema da nossa conversa, é essa combinação da automação com a inteligência artificial. Então, só para deixar mais claro aqui, quando nós estamos falando de inteligência artificial, é um nome amplo, tá? É um guarda-chuva que engloba várias tecnologias. São tecnologias que vêm da área de computação, tecnologias que vêm da estatística, da matemática, das ciências cognitivas, que são juntadas e formam esse bloco de inteligência artificial. Em geral, essa inteligência artificial são implementadas por tecnologias específicas. Então, tem, feito a professora Solange mencionou, aprendizado de máquina ou machine learning, são programas, são algoritmos que aprendem pelo exemplo dos dados, e não pelo... Eu tenho que descrever os procedimentos. Então, tem inteligência artificial, machine learning, deep learning, que é o aprendizado profundo, que é outra técnica de construir esses algoritmos. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando num conjunto amplo de tecnologias que tenta resolver tarefas complexas de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, como as pessoas, os seres humanos, tentam fazer. Tá? E isso tem um impacto não só na sociedade, nos negócios, mas tem um impacto muito grande na ciência também. A revista Science, que é a principal revista científica do mundo, no ano passado trouxe um número inteiro mostrando como a inteligência artificial vai transformar a ciência, seja ela na medicina, seja ela na física, na matemática, em todos os ramos a inteligência artificial vai transformar. Eu vou mostrar alguns pontos aqui. Tá? E tem o lado positivo, que é permitir que a ciência avance mais rapidamente. Mas aí eu acho que tem algumas questões que, num seminário feito esse organizado pela Unifra, é importante a gente pensar. Questões de mais longo prazo. Por exemplo, tarefas, ocupações e indústrias serão mais afetados pela inteligência artificial. Será que eu vou ter trabalho daqui a 20 anos como professor? É uma pergunta que cada um de vocês pode estar se fazendo. Ou vocês que são alunos, será que a formação que eu estou recebendo me habilita a inserir no contexto de trabalho daqui a 10 anos? Tá? Quais são as implicações para a economia, sociedade de países em desenvolvimento? Quer dizer, o que vai acontecer com essas tecnologias nos países avançados é uma coisa, o que vai acontecer em países como o Brasil é outra coisa que nós vamos tentar elaborar aqui. Quais políticas devemos considerar para minimizar as desvantagens da inteligência artificial? E como a sociedade brasileira pode usar a inteligência artificial e robótica para acelerar o desenvolvimento? Tá? E aqui, esses gráficos nos mostram algumas coisas interessantes. Rapidamente, eu vou só dizer o seguinte. Esse primeiro gráfico aqui mostra o crescimento da produção industrial nos Estados Unidos, da produtividade, aquela curva mais clara ali, ó, nesse ponto aqui. E aqui mostra o crescimento dos salários. Os salários não cresceram. A produtividade e a produção industrial cresceu e os salários não. Por quê? Porque muito dessa produtividade, do crescimento e do aumento da produção, veio da automação. Tá?
Aqui é um outro gráfico interessante, que mostra quais são as profissões que estão, as áreas de profissões que estão crescendo e aquelas que estão decrescendo. Essas aqui são as atividades, as profissões que têm atividades rotineiras, como, por exemplo, um caixa de banco, como, por exemplo, alguém que trabalha num escritório, ou alguém que trabalha numa fábrica, onde tem uma rotina de aplicação. Mas não é só isso que a inteligência artificial vai atingir, não. Aqui eu tenho as profissões que requerem um conhecimento mais especializado ou uma habilidade mais esperada. Por exemplo, a medicina, a filosofia, as artes. E aqui, que cresce um pouco, principalmente nos países desenvolvidos, são as atividades rotineiras, mas que têm exigem uma certa flexibilidade, como, por exemplo, os cuidadores. Cuidadores, enfermeiros, são atividades que crescem muito nos Estados Unidos, embora não sejam tão remuneradas feitas as outras. Então, tem essa observação. Isso aqui é o WhatsApp que a gente conhece. Tá? Mais de 1 bilhão de usuários. Mas o que me chama a atenção, 1 bilhão de usuários, 42 bilhões de mensagens por ano, 53 línguas diferentes. Mas o que chama a atenção é isso aqui. 57 engenheiros apenas mantendo essa estrutura que atende hoje quase 2 bilhões de pessoas. Vocês são muito novos, mas antigamente tinha a companhia telefônica aqui do Rio Grande do Sul, chamava CRT. A CRT devia ter, sei lá, 6 mil empregados, 7 mil funcionários para atender uma população aí de 8 milhões de pessoas. Hoje, essa é a preocupação. Com 57 engenheiros, usando essas tecnologias avançadas de automação, de inteligência artificial, atendem alguns bilhões de pessoas. Então, isso fica... Quais são as oportunidades para o futuro? Tá? E aí, essa revista americana mostra o seguinte, recente, chamada New Yorker, ela mostra aqui, é um cartoon, né? Uma pessoa pedindo esmola aos robôs. Será esse o futuro? Naturalmente, essa é a visão mais pessimista. E tem visões muito mais otimistas também. Mas a preocupação é essa. Se os robôs vão fazendo a mesma função por um custo mais barato, eles vão substituir as pessoas. Os empresários vão pela questão do lucro, da eficiência. Né? Então, essa é a questão que a gente tem que pensar. E talvez, de novo, aqui de uma outra revista científica importante, a Nature, o futuro vai ser muito mais uma cooperação entre os robôs e as pessoas. Tem tarefas que são melhor executadas pelas pessoas, tem outras pelos robôs. Talvez essa combinação seja a melhor maneira de se pensar o futuro. Tá? Algumas áreas que vão ser afetadas no futuro mais próximo pela inteligência artificial. Então, aqui a mais afetada seria a indústria, a manufatura. Cada vez mais a indústria pode usar robôs nas linhas de produção, isso a gente já vê na produção de veículos, mas robôs que são mais inteligentes e mais baratos em várias outras funções. O sistema financeiro, cada vez... A gente hoje quase não vai a banco, né? A gente usa o caixa automático para quase tudo. Né? E isso tende a ser... Você substitui cada vez mais o gerente de um banco, o responsável pela sua conta, por programas. Vocês têm visto televisão, o Bradesco já anuncia uma assistente... Lia? Como é que é? Bia. A Bia faz tudo. O Bradesco provavelmente vai receber os pedidos de casamento para a Bia em breve, né? Feita a Amazon recebeu. Mas isso já é um sinal desse futuro que nós estamos falando. Tá? Outras áreas são sistema financeiro, seguros, motoristas de táxis. Essa foi um setor assim, radicalmente afetado pelo avanço tecnológico. Hoje não tem um motorista de táxi que não reclama do Uber. Todos reclamam do Uber. E o Uber, outro dia eu peguei um Uber em Belo Horizonte e eu falei, olha, eu estava com uma outra pessoa, falou, nós queremos ir a tal lugar. O motorista falou, eu não tenho ideia, não, eu tenho 2 dias, estou na cidade.
E eu falei, como é que você funciona 2 dias que você está em Belo Horizonte? Ele falou, eu sigo aqui o Waze o tempo todo. Então, isso já mostra como que isso mudou radicalmente, porque antigamente o motorista de táxi tinha que conhecer a cidade, tinha que saber como vai, quais são os lugares. Hoje não precisa de nada disso. O celular com o Waze dirige a pessoa o tempo todo. O próximo passo são veículos que não precisam de motoristas mais. São chamados veículos autônomos, né? E que várias empresas estão trabalhando para lançar esses veículos comercialmente. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos. Vamos lá. E aí eu vou mostrar como que essas coisas vão afetando todos os ramos, as áreas da atividade humana e da ciência. Esse caso aqui é um gráfico. Aqui é o seguinte. Dado um banco de dados, uma base muito grande de imagens de todo tipo, imagens de animais, pessoas, casas, natureza, há um teste que compara o seguinte, a capacidade de reconhecer essas imagens, tá? De dizer o que é que essas imagens têm. Hoje em dia, quando você, às vezes, vê uma foto, seja numa rede social, já vem lá indicando quem é aquela pessoa, né? Então, há um programa que reconhece a face das pessoas e diz quem é. Em 2000, esses algoritmos erravam 30% das vezes. Os humanos erravam apenas 5%. Em 10 anos, esses algoritmos passaram a errar 3% e os humanos 10%. Qual a consequência disso? Muitas das profissões ou das especialidades que dependiam do reconhecimento de imagem, por exemplo, dermatologistas. Então, os algoritmos, que são esses programas, que são a base desses programas de inteligência artificial, fazem isso melhor, mais rápido e mais barato. Não estou dizendo que não vai precisar do dermatologista mais, mas isso vai acelerar, em combinação com o dermatologista, você pode ter. Então, esse artigo aqui diz o seguinte, os dermatologistas detestam esses programas, porque os robôs detectam, nesse exemplo aqui, o câncer de pele muito mais precisamente do que um dermatologista. De novo, não é que se vá prescindir dos dermatologistas, mas talvez a combinação a robôs e humanos levem a resultados mais eficientes. Outra área que vem sofrendo tremendamente é a área de transporte, né? O Uber é um exemplo desse, mudou radicalmente a ideia de transporte, né? Você hoje chama o Uber, né? Todo mundo chama o Uber o tempo todo, né? E o Uber não precisa de mais ninguém, ainda precisa do motorista dirigindo o táxi, ou da motorista, mas não precisa mais de cobrar, não precisa mais conhecer a cidade, não precisa de mais nada. O passo seguinte é o seguinte, os carros não vão precisar dos motoristas, eles vão ser veículos autônomos. Como que eles circulam? Os veículos têm em cima, você já deve ter visto o carro da Google passar aqui, né? Ele vai com um conjunto de câmeras em cima, coletando o que está por perto. Esses carros autônomos têm um conjunto de câmeras muito grande, que é como se a gente olhasse para cada lado quando vai mudar de faixa, né, ou fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda. Eles vão coletando essas imagens em tempo real, processam e vão dirigindo o veículo. Tá? Isso é futuro? Não. Tem vários carros nos Estados Unidos, vários fabricantes nos Estados Unidos que já mostram o uso dessas tecnologias. Tá? E isso vai afetar um setor que tem um grande número de pessoas trabalhando, que é o setor de transporte. Tá? E outro ponto, ele também traz aspectos positivos. Os carros hoje ficam parados, grande parte do tempo, no estacionamento, na garagem. Os veículos feitos Uber ficam circulando o tempo todo e transmitindo e transportando as pessoas. Né? Podem, no futuro, evitar acidentes no trânsito. Eles têm tido alguns acidentes com veículos nos Estados Unidos, já testando esses veículos autônomos no trânsito, tem tido alguns acidentes, mas é uma questão que a tecnologia vai resolver ao longo do tempo. Tá? Os transportes, você já tem hoje nos Estados Unidos caminhões que saem da costa leste para a costa oeste, levando carga sem a necessidade de um motorista. Eles entram na estrada e seguem autonomamente.
a base de tudo isso é a questão da inteligência artificial. Qual é o impacto na manufatura disso? Então, ali era o impacto no transporte. Qual é o impacto na manufatura? A manufatura é um setor fundamental na economia americana, é o setor que tem maior parte da economia, do PIB americano. Tá? Mas a gente já começa a perceber o impacto disso na manufatura. Esse gráfico aqui, que tem uma boca de jacaré aqui, está vendo? Aqui está mostrando o aumento da produção americana. E aqui está mostrando o percentual de emprego da manufatura americana. Então, cresce muito a produção industrial e não requer empregados, ou não requer operários. Então, essa redução do número de operários, ou da quantidade de trabalho humano para produzir cada vez mais fica evidente. Naturalmente, um lado negativo seria a perda de empregos. Tá? Olha, alguns dados que nos dizem. Detroit, todo mundo já ouviu falar da cidade de Detroit, né, como capital da indústria automobilística. Né? Nos anos 90, ela tinha 3 grandes empresas lá. Ford, a GM e a outra, acho que era a Chrysler, tá? Que valiam 65 bilhões e empregavam 1,2 milhões de trabalhadores na indústria automobilística. Em 2016, no Vale do Silício, você tem 3 grandes companhias, o Facebook, o Google e a Amazon. Tá? Elas valem 1,5 trilhões e empregam 190 mil pessoas. Vocês verem o impacto da tecnologia na sociedade. Né? O número primeiro, a redução do número de pessoas e, provavelmente, a concentração da riqueza em muito menos pessoas, ou seja, um aumento dessa concentração, que a gente vai ver. Uma outra indicação que mostra como que o avanço dessa tecnologia e da robotização é o número de robôs por 100 mil empregados, por 10 mil empregados. Em primeiro lugar, a Coreia do Sul, depois Singapura, Alemanha, Estados Unidos, aqui eu não estou vendo, Japão. O Brasil não está nessa lista. Não. Isso mostra que a indústria como um todo vai cada vez mais usando robôs para produzir. Então, esse é outro lado do futuro aqui. Uma empresa chinesa substituiu 90% do trabalho humano por robôs. A produção cresceu 250% e os defeitos da produção caíram 80%. Será esse o futuro que nos espera? Eu não estou mostrando só o futuro sombrio, não. Vamos ver quais são as características positivas também. Tá? E aí, de novo, o impacto da automação. Essas aqui são aqueles trabalhadores que têm um conhecimento mais específico, um conhecimento cognitivo de uma determinada área. Então, de novo, nos Estados Unidos, a gente tem visto que as áreas que têm menos sofrido com esse processo de automação são aqueles setores onde as pessoas têm uma formação superior especializada. Então, e aqueles que têm menos especialização são os que sofrem primeiro com essa questão da automação. Daí a importância do curso, das universidades, das escolas, se prepararem os futuros profissionais. Né? Aqui, então, continua crescendo as especialidades que requerem conhecimento. As especialidades ou as áreas que o conhecimento é rotineiro ou não requer esse conhecimento específico, a tendência é permanecer o que tem ou diminuir. Tá? Essa que cresce aqui embaixo é aquela área que eu falei, embora não tenha uma exigência tão grande de conhecimento, mas requer uma interação com as pessoas que são os cuidadores, principalmente com o envelhecimento da população, cuidadores, enfermeiras, pessoas que trabalham na área de saúde ou nessa área social. Tá? Impacto no comércio. Quem vai recentemente, ou foi recentemente aos Estados Unidos, vê que os shopping centers têm cada vez menos gente. Na parte do meio dos Estados Unidos, chamado Midwest, os shopping centers estão sendo desativados e aí são substituídos por
por faculdades, são substituídos por academias, porque não tem gente para comprar. Aí a pergunta que vocês poderiam estar se fazendo, mas por que não tem gente para comprar? Porque você tem todo o comércio eletrônico. As pessoas compram e recebem no mesmo dia na Amazon, e isso vai alterando profundamente o comércio. Tá? 2004, entre 2010 e 2014, o comércio eletrônico cresceu, esse comércio via internet, via celulares, cresceu 30 bilhões por ano. Depois aumentou 40 bilhões por ano. No último ano aqui, nas lojas de departamento, que foram sempre um símbolo nos Estados Unidos, as grandes lojas de departamento, Macy's, elas foram reduzindo o tamanho e o número de pessoas atingidas chegaram a perder 89 mil empregos entre 2016 e 2017, por causa do comércio eletrônico. Aqui, só para dizer um número, olha aqui. A mudança do varejo para o comércio eletrônico requer somente 0,9 empregados para cada milhão de dólares de venda, comparado a 3,5 empregados para vendas no comércio tradicional. Então, de novo, move-se rapidamente para esse mundo digital com robôs. A Amazon, em 2013, tinha 1.000 robôs trabalhando. Em 2016, já tinha 45 mil robôs trabalhando. Trabalhando aonde? Trabalhando nos grandes centros de logística, despachando as encomendas, e, mais recentemente, trabalhando nos supermercados, repondo o estoque. Ou, mais recentemente, ela inaugurou algumas lojas onde o consumidor entra, pega o produto e sai. Não precisa falar com ninguém, não tem empregado nenhum na loja. Tem um conjunto de câmeras e um conjunto de sensores que identificam quem você é e debitam no seu cartão de crédito baseado naquele produto que você retirou da gôndola. Então, isso vai nos dando essa preocupação, aonde vão ser criados empregos para o futuro. Tá? Nas Olimpíadas de 2016, aqui no Brasil, os jornalistas foram substituídos por robôs. As reportagens de alguns jornais americanos eram escritas por robôs, que coletavam os dados das disputas nas Olimpíadas e criavam as matérias. Então, isso atinge a todas as áreas. Tá? E aí a pergunta é, esse futuro com inteligência artificial e robótica, o que fazer para buscar o lado positivo disso? O lado positivo existe. Ele vai ativar a economia, ele vai tornar a economia mais competitiva, e os lados negativos são os impactos sobre o ser humano e a sociedade. Então, vamos lá. Existem, certamente, visões positivas, e isso é importante. Então, por exemplo, esse caso, na Inglaterra, fizeram uma pesquisa de opinião pública mostrando que a sociedade inglesa vê com expectativas positivas esse aumento da robotização. Mas aí tem um lado, é um país desenvolvido, já estruturado, não é um país feito o Brasil, onde as diferenças são muito grandes. Segundo, tem uma rede de assistência social muito forte. Terceiro, é um país que gera tecnologia, que gera conhecimento. As principais universidades do mundo estão nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Oxford, Cambridge, são universidades onde essas tecnologias são geradas. Então, daí o lado positivo, muito forte. Tá? Mas, em países os países em desenvolvimento, Brasil, Índia, México, Indonésia, tem uma diferença econômica muito grande entre os diferentes segmentos da sociedade. E isso pode causar um aumento dessa desigualdade. Então, a pergunta é como o país deve se preparar para, primeiro, evitar essa questão, esse aumento dessa desigualdade. Tá? A própria Índia, que tem hoje uma indústria de tecnologia da informação muito avançada, várias empresas terceirizam para a Índia o desenvolvimento tecnológico, ela tem sofrido com a inteligência artificial e a robotização, porque parte do processo de desenvolver programas pode ser automatizado também. Então, esse impacto também ocorre lá.
um caminho que se tem observado em outros países é que a sociedade precisa discutir essas questões. Aí a sociedade envolvendo governo, empresas, sindicatos, essa precisa ser uma questão debatida. E o que a gente percebe, não só no Brasil, mas também em outros países, é que isso passa ao largo da opinião, talvez pela complexidade do tema, passa ao largo, a gente não vê esse tipo de discussão, nem no Congresso. Então, isso é algo que a sociedade tem que começar a discutir, porque vai afetar a sociedade daqui para frente. Tá? E quais são os desafios sociais desse avanço da robotização, desse avanço da inteligência artificial? Eu coloquei aqui alguns desafios. Por exemplo, justiça e igualdade. Eu vou mostrar exemplos em que os algoritmos, por várias razões não intencionais, acabam discriminando uma classe ou outra, um setor da sociedade ou outra. Então, isso é a primeira preocupação, que se tenha consciência de que esses processos devem buscar não serem discriminatórios ou enviesados. Uso da força. Esse é um outro aspecto. Não sei se vocês têm visto, a televisão mostra isso. Os programas de inteligência artificial de reconhecimento facial são cada vez mais usados, inclusive pelos sistemas de segurança. Identificam as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos jogos de beisebol, as câmeras percorrem, em alguns estádios, percorrem o público e identificam quem é um criminoso dentro daquilo ali. Essa identificação pode ser boa para a segurança, mas, por outro lado, se ela errar, você vai pegar uma pessoa inocente e entrar, criar esse constrangimento para a pessoa. A China usa isso em alta escala. Na China, são mais de 700 mil câmeras instaladas na cidade. Então, a gente já tem aqui no Brasil também as câmeras instaladas em vários lugares. Provavelmente na universidade aqui deve ter. Só que o que a gente vê agora é que essas câmeras são acopladas a esses bancos de dados. Então, tem um processo de, primeiro, reconhecer quem é a pessoa, buscar no banco de dados a informação e determinar a ação a respeito disso. Tudo isso em tempo real. A gente vai falar. Privacidade. Há uma invasão de privacidade muito grande. Você já deve ter usado alguém... Vocês usam o Facebook, às vezes ele te pede um telefone para mandar uma outra mensagem. Já passaram por isso, né? Você pede uma nova senha, ele fala assim, eu vou te mandar um número pelo telefone, pelo celular, você usa esse número para obter a nova senha. Pois bem, quando você dá um número no telefone, você não está querendo dar aquele número para que ele seja usado pelo Facebook. E o Facebook usa aquela informação do número para descobrir quem são as pessoas que estão ligadas àquele número e, com isso, vender uma informação para vender como forma de personalizar os anúncios. Então, as informações vão sendo usadas e vão invadindo a privacidade. Muitas das informações são inferências feitas por esses programas de inteligência artificial. Então, se eu leio o livro A, o livro B e o livro C, ele infere que você pode ter uma tendência, por exemplo, radical nazista, por exemplo. Mas isso é uma inferência. Ele pega um pedaço de você e assume algo sobre um comportamento seu, ou o que você pensa. Tá? Outro ponto que nós estamos falando aqui é o deslocamento do trabalho e a substituição por robôs. E aí existem os países... Essa é uma construção em andamento. Não se sabe como é que essa sociedade vai ser. Então, os países estão se organizando para isso. Em vários países, propõe-se, por exemplo, a ter um imposto de renda sobre os robôs, de modo a ter uma arrecadação desse recurso e esse recurso ser usado para outros fins. Outros países prevêem um salário mínimo universal. Todo mundo vai ter um salário mínimo, mesmo que perca o emprego. Então, os países estão discutindo como que as sociedades vão se organizar para essas questões. Tá? E eu estava falando com a reitora que a ética, por exemplo, passou a ser uma disciplina essencial para reorganizar esse mundo tecnológico. Vou dar um exemplo para vocês. Nos carros autônomos, você tem... O carro é dirigido por algoritmos. Tá? Então, estão instalados dentro do carro. E você fala assim, eu vou daqui, eu quero ir para o aeroporto. Então, o carro vai decidir. Imaginem vocês que, no meio do caminho, esse carro vê um obstáculo. Tá?
um obstáculo, ele está na estrada, vê um obstáculo e esse obstáculo ele tem que tomar uma decisão. Pode ser uma pedra, pode ser um acidente, ele tem que tomar uma decisão. Vamos tornar a coisa mais concreta. Uma pessoa atravessa inesperadamente na frente do carro. Alguém tem que tomar uma decisão. É o algoritmo que está dirigindo o carro. Não sou eu mais, estou sentado no banco. No banco do motorista pode não ter ninguém, ou pode ter alguém, simplesmente para dar uma confiança. Então, nesse instante de tempo em que o veículo percebe, através das câmeras, uma pessoa na frente, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai em frente e atropela essa pessoa, é uma possibilidade. A outra é, ele desvia, e ao desviar, ele cai num barranco e tem a chance de matar as pessoas, de criar vítimas fatais dentro do carro. A pergunta é, o algoritmo tem que decidir o quê? Não é uma pergunta técnica, é uma pergunta de cunho moral e que tem que ser respondida dentro de princípios éticos. E aí, isso, na verdade, passou a ser um jogo de simulação feito por um estudo no MIT, onde começava outras questões. Esse obstáculo, essa pessoa que cruzou, é uma pessoa, é uma senhora grávida, ou é uma criança, ou são várias pessoas? E aí, que decisão o algoritmo toma nessa fração de segundo? Essa é uma questão. E aí, quem é o responsável se houver uma fatalidade? É o algoritmo? É o carro que tem o algoritmo? É o fabricante do carro? Ou é a companhia que desenvolveu a tecnologia de inteligência artificial? A situação fica muito mais complexa. Se não tiver os arcabouços éticos, morais para essas questões, isso não é resolvido tecnologicamente. Isso não é uma decisão dos engenheiros de computadores ou de quem projetou esse sistema. É uma decisão que tem que ser orientada por princípios. Daí a importância desse ensino, do ensinamento de ética. As universidades americanas estão trazendo as disciplinas de ética para os cursos de computação, para os cursos de engenharia eletrônica, porque as questões, dado a amplitude das tecnologias digitais na vida das pessoas, elas começam a ter uma interferência direta na vida das pessoas. E isso tem que ser resolvido por conhecimentos que vão além dos conhecimentos tecnológicos. Por exemplo, olha aqui, uma tecnologia de inteligência artificial é apurada? É precisa? Essa é a pergunta. A resposta é sim, mas depende da cor e do gênero. Ou seja, se for homens brancos, o erro dela é de aproximadamente 1%. Ela só falha em 1%. Se forem mulheres negras, o erro é de 35%. Então, vocês veem que essa é a tecnologia. Hoje, os impactos sociais são muito maiores. Essas questões têm que ser discutidas. Um artigo da Nature sobre isso, mostrando aqui que o reconhecimento facial, se for uma indiana ou se for uma americana branco, as tecnologias são completamente diferentes no uso, na identificação e no reconhecimento com precisão. E esse caso aqui ainda é mais ilustrativo, porque é concreto também. Os Estados Unidos têm usado a inteligência artificial nos processos da justiça criminal. Então, eles têm um programa baseado em inteligência artificial chamado Compass, como se fosse uma bússola. Esse programa ajuda o juiz a várias situações. Vamos pegar duas específicas. A primeira delas, se concede ou não um habeas corpus, ou se concede um habeas corpus, ou qual o tamanho da sentença, chamada dosimetria, o tamanho da sentença que deve ser dado a quem foi condenado. Então, o juiz já não faz isso mais ele próprio. Ele pode até basear primeiro no programa. Alguns juízes fazem isso totalmente baseado nesse programa de inteligência artificial. A questão é que uma organização não social começou a analisar quais eram
as penas dadas aos diversos condenados por esse programa. E aí esse programa ressalta duas coisas importantes. Ninguém sabe como esse programa de inteligência artificial trabalha. Os programas são extremamente complexos e são baseados em dados. E, nesse caso, a justiça americana tem uma coisa que chama proteção do segredo comercial, isso pode ser completamente opaco. Então, nem os juízes, nem o governo sabem como esse programa calcula o tamanho da sentença, ou se dá esse benefício para um e não dá para outro. E essa organização mostrou que os negros recebem penas maiores e têm menos benefícios que os brancos, embora o que ele faz é o cálculo da probabilidade de risco de uma reincidência. Quando ele faz isso, ele baseia-se no passado, no histórico, usa uma série de análises e modelos estatísticos para fazer essa definição. E eles mostraram o seguinte, que, em vários casos, os brancos reincidiram mais em crimes do que os negros, embora os negros tivessem penas mais pesadas e menos benefícios. Então, de novo, os algoritmos, a inteligência artificial não é neutra. Isso tem que ser tratado pela sociedade. Esse caso aqui também é bem emblemático dos tempos. Esse profissional aqui de uma empresa americana na Califórnia, ele foi entrar na empresa, passou o cartão dele, o cartão não abriu a porta para entrar na empresa, ele tentou de novo, não abriu, ele procurou auxílio, e aí ele viu que foi demitido. O chefe não sabia por quê, nem explicava, o chefe do chefe também não sabia por quê, e ninguém sabia por que ele foi demitido e não tinha como entrar na empresa, a empresa desconectou todas as possibilidades dele. Então, um sistema de gerência de pessoal, baseado em inteligência artificial, tomou a decisão de que ele devia ser demitido, e não se sabia o porquê. E aí, nós estamos chegando no final, o ponto que eu queria... A tecnologia não tem um código moral, daí a importância desses outros conhecimentos na formação de vocês para o futuro. Tá? E como preparar a força de trabalho do futuro para trabalhar com os robôs? Essas são questões que a gente vai ver. Vocês vão falar, mas está longe, isso não vai acontecer. A gente vê que as coisas chegam muito mais rápido, né, nesse setor tecnológico, basta a gente ver a evolução dos celulares, dos serviços, e cada vez mais isso acelera. Tá? Mas eu falei de vários aspectos negativos, mas também há vários aspectos positivos, principalmente na questão da eficiência, da inovação. Trabalhos como desenvolvedor de aplicativos, gerenciador de mídia social, operador de drones, não existiam até 10 anos atrás. 5 anos atrás. E hoje representam um grande número de oportunidades. Segundo o LinkedIn, a formação chamada cientistas de dados não tinha 5 anos nos Estados Unidos. Hoje há uma oferta tremenda de empregos para aqueles que sabem trabalhar as tecnologias dessas massas de dados. Tá? Os pesquisadores do MIT e da Universidade de Boston mostram que metade de todo o crescimento de emprego nos Estados Unidos, de 80 a 2007, veio da criação dessas novas profissões que não existiam. Então, isso mostra o seguinte, há a possibilidade de afetar algumas profissões mais do que as outras, mas há também a possibilidade de se criar novas oportunidades. Tá? Então, de novo, o sistema educacional tem que estar atento para essas questões, como formar para o futuro, para aproveitar as oportunidades. Algumas questões, esse aqui é o último slide, algumas questões aqui. A primeira é, quais são as diferenças entre o impacto da inteligência artificial e robótica nos países em desenvolvimento para os países como os nossos, onde tem uma diferença muito grande entre os diversos setores da sociedade, no que se refere à renda, a uma concentração muito grande no Brasil. Né? Quais habilidades são necessárias para o mercado de trabalho do futuro? Quais mudanças educacionais são necessárias? Outro dia, uma discussão fora daqui, as pessoas estavam comentando que o Google, por exemplo, e o Facebook já não estavam exigindo necessariamente curso superior.
Aí alguém falou assim, está vendo, o curso superior não tem sentido. Eles não exigiam curso superior porque as pessoas tinham uma formação lá em certas regiões dos Estados Unidos, na Califórnia, principalmente, uma formação no ensino médio muito forte. E já trabalhavam com desenvolvimento tecnológico antes. Mas o que se observa é o ensino superior tem sido uma almofada, o ensino superior bem formado, com os conhecimentos adequados, para minimizar esses efeitos negativos. Mas, cada vez mais, vai se exigir um conhecimento mais profundo, mais concreto das pessoas que saem do nível superior para enfrentar esses desafios. Quais políticas econômicas e sociais são necessárias para integrar as pessoas nos futuros mercados de trabalho? Por exemplo, muitas empresas começam a criar fundos e mecanismos para retrenar os seus operários, aqueles que estão no início de carreira, ou seus funcionários, para trabalhar, por exemplo, com robôs. Eles têm que ser preparados para isso. Então, as empresas têm que investir. Eventualmente, os governos vão ter que fazer isso. Tá? Como o Brasil deve se preparar para aproveitar os benefícios, ou seja, para avançar numa economia mais avançada, mais competitiva internacionalmente, e, ao mesmo tempo, minimizar esses efeitos? E qual é o papel das economias emergentes? Né? Países como o Brasil, onde, às vezes, no passado, atraíam investimentos porque a mão de obra é mais barata, isso vai perder um pouquinho, porque essa mão de obra passa a ser feita por máquinas que podem ser mais baratas. Então, o diferencial não é só esse, mas o diferencial tem que ser o conhecimento, a preparação, a habilidade da força de trabalho para trabalhar nesses novos ambientes. Então, eram basicamente esses os pontos que eu queria falar. Não levem uma visão só pessimista, não. Tem várias oportunidades. Isso vai depender justamente do que nós estamos falando. Como nos devemos nos preparar para esse futuro, em termos de conhecimento, em termos das áreas a serem interessantes. Porque o que se percebe é o seguinte: a Google tem um grande laboratório de desenvolvimento em Belo Horizonte, sabe? 200 engenheiros. É o único que existe no hemisfério sul. E os executivos da Google dizem o seguinte: nós gostaríamos de ter mais gente, mas não conseguimos contratar no Brasil. Aí eu pergunto, mas por que vocês não conseguem contratar? Porque não passam nas nossas provas de conhecimento tecnológico, que são muito elaboradas. Então, nós temos que produzir mais gente com melhor conhecimento. Então, talvez essa é a mensagem mais importante. Pensarmos que nós temos que nos preparar para esse futuro que vai exigir cada vez mais. Tá? Mas, certamente, vai ter mais oportunidades também. Tá? Muito obrigado.